Quando eu vou dimensionar o circuito do ar-condicionado, dos aparelhos de ar-condicionado num projeto elétrico, eu sempre levo em consideração o critério da queda de tensão e o critério da capacidade de corrente. É claro que tem outros fatores que devem ser levados em consideração, mas esses dois são os principais, porque eles vão influenciar diretamente na experiência final do usuário, do seu cliente que vai estar utilizando de fato o ar-condicionado. Quando você não considera o fator da queda de tensão, consequentemente, a experiência do usuário negativa nesse caso vai ser com relação principalmente à oscilação da iluminação. Isso é muito comum. Além disso, pode acontecer do ar-condicionado não ligar, justamente porque o nível de tensão que está chegando nele não é suficiente. Isso é mais raro, mas ainda assim pode acontecer. Então, é uma forma de eliminar isso é você considerar uma bitola um pouco mais grossa do que aquela que você obteve no seu cálculo inicial. Quando você vai considerar uma corrente para um circuito de um projeto elétrico, é comum você corrigir essa corrente com base nos fatores de acomodação, né, o fator de agrupamento, que são os circuitos que vão dentro do seu eletroduto, e também é comum você considerar um fator de temperatura. Né? Esses dois fatores eles vão embaixo nessa equação aqui, né? Eles dividem o valor da sua corrente nominal para você achar a corrente de projeto, a corrente corrigida. Porém, no ar-condicionado, você ainda deve considerar uma corrente de partida. Então, o seu condutor, o seu disjuntor, eles devem estar preparados para suportar a corrente de partida do seu ar-condicionado. Então, o que acontece? Muitas vezes, algumas vezes, talvez, os projetistas, ou às vezes por conta de não serem projetistas específicos de elétrica, acabam dimensionando com base no circuito de uma maneira comum. Né? A potência elétrica usa ainda esses fatores, pode ser até que às vezes nem usem esses fatores, mas o comum é que usem ainda esses, pelo menos esses fatores, mas desconsiderem o fato de que o circuito do ar-condicionado tem ainda esse adendo, digamos assim. Vai acontecer às vezes da bitola do condutor não ser suficiente e o disjuntor, então, às vezes também não vai aguentar. Já aconteceu alguns casos de projetos onde, levando todos esses fatores em consideração e a corrente de partida do ar-condicionado, resultou para mim em um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Por norma, está certo, porque o circuito de força ele deve ter no mínimo 2,5 milímetros quadrados. Mas eu acabei não optando por 2,5 milímetros quadrados, mas sim por 4 milímetros quadrados. E eu vou explicar para você os dois fatores que me levaram a essa conclusão. Se o circuito não é tão grande, a diferença de custo, né, não vai impactar muito. Um cabo de 4 milímetros para 2,5 milímetros, num circuito pequeno, você não tem tanta diferença. Então, vale a pena você investir num condutor de uma bitola um pouco mais grossa para você ter a garantia tanto da capacidade de corrente quanto do critério da queda de tensão. Ah, mas o circuito é muito grande. Já não vai compensar eu colocar um de 4 milímetros quadrados porque o de 2,5 é mais barato. Mas aí é justamente que entra o critério da queda de tensão. Porque num circuito maior, você vai ter uma queda de tensão. A queda de tensão, a fórmula dela é essa aqui. Ó. Ela é diretamente proporcional ao comprimento do seu condutor, do seu circuito. Por esses motivos, que às vezes vale a pena você considerar um condutor um pouquinho maior para o seu circuito. Se você gostou dessa dica, comenta aqui quais os próximos conteúdos que você gostaria de ver aqui na página do Instagram ou no canal. E também me segue, compartilha esse vídeo. Está precisando de um projeto? Clica no link da bio.